Bem-vindos à Estrela d'Alva. Estamos no dia 28 de maio de 2025, com a nossa querida, estimada Graça Mello, na 12ª live sobre as chaves do segredo da morte. E nós, nesse momento, vamos nos recolher por alguns instantes para fazermos uma prece. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade, fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-lo com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com a sua atividade. E assim, nesse momento, eis-me aqui, Senhor, diante de ti, entregando-me de corpo e alma para todo o universo, paz e amor. Assim, nesse momento, sirva-se de mim, de nós, segundo a vossa vontade. Onde precisares de mim, de nós, que lá estejamos com todo amor, boa vontade, gratidão, sobretudo humildade e muita alegria. Senhor, manifeste em mim brilhantes ideias para que eu possa bem servir maior número de pessoas possíveis na medida de nossa capacidade e de acordo com os nossos dons. Manifeste em mim, em nós, força e poder para que possamos realizar estas brilhantes ideias. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Que os mestres de sabedoria e compaixão, os auxiliares invisíveis, os anjos, possam proteger a nossa egrégora para que nenhuma energia diferente da luz, do amor, possa adentrar esse recinto. Gratidão pela presença desses seres de luz e gratidão a cada um de vocês pela oportunidade que vocês nos oferecem de humildemente transmitirmos o conhecimento a que a Estrela d'Alva foi destinada. Bem-vindos com a palavra, querida Estrela da noite, do final de tarde, Graça Mello. Obrigada, TT. Boa tarde a todos. Luiz Henrique, você me coloca como co-host para eu poder fazer a. Aqui, ó. Feito. Feito? Então tá bom. De repente, parou aqui. Ah, muito bem. Então vamos compartilhar hoje, que é o nosso, basicamente, a nossa última apresentação, né, dentro desse tema sobre a morte, né? Então, hoje a gente fecha não os segredos da morte, mas os segredos da vida, porque essa é a ideia. Saber tudo o que acontece do lado de lá para antes de passar, saber como redirecionar a vida. Esse é o espírito que o Mahatma nos traz, né? Dentro dessa ideia aqui. Peraí.
dessa ideia de que, ao conhecermos os segredos da morte, ao possuirmos as chaves dos segredos da morte, possuiremos as chaves da vida. Muito bem, esse é o nosso programa. A gente fecha basicamente com esse tema que foi iniciado com o texto A Morte, de Eliphas Levi, que foi endossado pelo Mahatma, e explicado dentro da visão teosófica. E aí, dentro dessa visão, ele vai trazer ganchos para o tema Deus, para o tema demônio, o bem e o mal, e é nessa parte que nós estamos. As nossas fontes, vocês viram que basicamente são as cartas dos Mahatmas que têm mais material sobre esse nosso tema. Então, nossas fontes englobam as cartas e os outros escritos de Blavatsky, incluindo Subahal e até mesmo um Eliphas Levi que vem aqui por conta deles ter dois textos que são anexos às cartas dos Mahatmas. Nosso material se encontra no Telegram. E aí eu descobri que essa semana nós tivemos problemas para acessar a doutrina secreta, que lá também tem material, assim como as cartas dos Mahatmas. E aí eu não sei se foi atualização, o que que foi deles, mas a gente não consegue acessar a doutrina secreta sem arroba na frente. E aí eu fui testar aqui para o nosso canal aqui, no nosso seminário, e também é possível, mas dessa forma, arroba Chaves da Morte. Aí vocês entram. Já está atualizado até a quarta anterior, né? Bem, e hoje a gente acaba de colocar aqui. Então, nós temos dois conceitos básicos trazidos por Eliphas Levi. O primeiro deles, dentro do texto A Morte, né? Primeiro deles é que a divindade nada impõe ao homem, nem mesmo a sua existência. Ah, mas como que não impõe se ameaça com o inferno? Ah, não. A divindade nunca ameaçou com o inferno. Nunca. Isso foi uma invenção posterior. Então, nem a existência da divindade é imposta ao homem. O homem, ou seja, tem direito, ele tem livre-arbítrio, ou como diz o Mahatma, é o único ser livre da natureza. Então, como ser livre da natureza, ele pode não acreditar na divindade, não aceitar absolutamente nada da divindade, não aceitar a bondade em si, que é transmitido pelo equilíbrio da natureza. E o dogma do inferno, tá ali do eterno, nada mais é do que a afirmação do eterno livre-arbítrio. Ou seja, o ser humano é tão livre que ele pode até mesmo criar o dogma do inferno. E Deus, aqui nesse é outro conceito, né? É a hipótese necessária para a razão e Satã, a hipótese necessária para a não-razão, que afirma a si mesmo como livre-arbítrio. Então, cria-se dois conceitos que são trazidos pela própria os Mahatmas também, o bem e o mal. E o livre-arbítrio sendo necessário para que o homem conheça o bem e o mal. Então, dessa forma, ele dá entrada nesse subtítulo, desse subtema para nós aqui, o bem e o mal, Deus e Satã, como afirmação do livre-arbítrio. E a gente começou lá atrás com o livre-arbítrio, né? Fazendo um trabalho com relação a isso. Nós vimos, então, a lógica que divide, né? Deus é o criador de todas as coisas que existem, o mal existe, logo Deus criou o mal.
E aí apresentei aqui aquele pequeno vídeo, onde que é uma propaganda do Ministério da Educação da Macedônia, onde aparece o jovem Einstein, o pequeno Einstein de 6 anos, fazendo um cotejamento entre essa questão, e o professor coloca essa questão: Deus é o criador do mal, porque ele criou tudo, então o mal existe, então ele criou o mal. E aí o jovem Einstein, o menino Einstein coloca: não, professor, a escuridão não existe? Existe. Não, professor, o senhor está errado. A escuridão é a ausência de luz. O frio existe? Claro que existe. Não, não existe. O frio é a ausência do calor. Então, da mesma forma, o mal existe? Não, o mal é a ausência do bem. No vídeo ele coloca como Deus. Por quê? Porque Deus aqui torna-se aquele símbolo representante do bem. Então, são coisas distintas. A divindade do que ele representa, que é o bem. Então, o mal, que a gente viu, o mal, ele tem outra origem, como a gente viu na carta 88. Nós estamos só recapitulando, tá? Então, o mal, segundo Mahatma, não é a natureza nem uma divindade imaginária que devem ser acusados pela existência do mal, mas a natureza humana transformada pelo egoísmo em algo mal. Então, o verdadeiro mal surge da inteligência humana, e sua origem está inteiramente no homem que raciocina e se dissocia, e até para isso ele tem livre-arbítrio para se dissociar da natureza. Então, aqui, o Mahatma apresenta a identificação dessa causa do mal como respondendo uma terça parte do mal que estaria resolvido. Mas existe outras duas terça partes, né? Mas antes vamos fechar aqui. Então, o mal existe como obra do homem, da inteligência do homem, da capacidade do livre-arbítrio do homem, que lhe permite até mesmo negar o bem e optar pelo mal. Então, consequentemente, quando uma premissa está errada, a conclusão também está errada. Mas ficou lá a primeira: Deus é o criador de todas as coisas que existem. Mas aí vem uma Mahatma na carta 88 e vai apontar a causa dos outros 2 terços. E aí ele diz: é a religião que transforma no beato, o homem no beato egoísta, no fanático que odeia toda a humanidade fora de sua própria seita, sem torná-lo em nada melhor e mais moral por isso, né? Então, a religião que faz isso. Todas as religiões fazem. Olha, ao longo da história, a grande maioria das, não as religiões orientais, mas as religiões ocidentais ao longo da história fizeram sim. Hoje estão mais calmas. E aí nós vimos também esse pequeno texto de Einstein, também o Einstein mais velho agora não é o menino, né? Que tem esse livrinho Como Vejo o Mundo. E aí, aqui, ele coloca o que exatamente? Que a lei causal, que é a lei do equilíbrio, a lei da causa e efeito, claro que ele, como cientista, ele não estava colocando a lei causal como sendo a lei do karma, porque dentro da física existe a lei causal que responde por essa afirmação: toda ação corresponderá a uma reação de igual valor e intensidade. Isso na física, na ciência. Ele pega essa lei da física e traz para dentro das relações humanas e das suas interações com as pessoas, com a vida, com as religiões. Então, ele coloca que esta lei, que rege todo o acontecimento da vida física, porque essa lei não estaria regendo também os acontecimentos relacionais do homem, ou quando o homem se relaciona uns com os outros, e não apenas uma lei relativa ao universo. E se isso ocorre,
né? Se isso ocorre, então aquele que está convencido de que a lei causal rege todo o acontecimento não pode encarar a ideia de um ser a intervir no processo cósmico, que lhe permita questionar a hipótese dessa lei. Então, não pode encontrar um lugar para um Deus angústia, nem mesmo para uma religião social ou moral, e de modo algum conceber um Deus que recompensa e castiga, já que o homem age segundo leis rigorosas internas e externas. Então, se existe a lei, como é que esse Deus construído pela religião angústia e pela religião moral se mede? Esse é o raciocínio dele, né? E aí ele conclui, né? Então, essa é a questão, a religião angústia, que é aquela que atende o medo do homem. O homem tem medo, o homem sente ameaças, medo da morte, então ele construiu um Deus que lhe protegia. A religião moral, que impunha regras, já que os pais que protegem não podem ficar a vida toda conosco, né? E a religião cósmica é aquela do encantamento com a, algo maior, com essa inteligência que rege o universo. E ele se diz, né? Aí eu me lembrei, essa semana passou essa notícia, com câncer, ex-apresentador da Globo recebe apoio. Chorei, Deus está cuidando. Então, essa é a forma com que a gente se relaciona com medo quando a doença chega. Quando a doença chega, a gente parte na hora para a religião angústia. Deus está cuidando. Isso é a expressão da religião angústia. Porque a religião, Deus em si, né, esse arquétipo que representa o bem para nós, e efetivamente a nossa cura é um bem. Então ele está lá. Mas é uma expressão da religião angústia. Aquela oração com medo. É a expressão da imagem aqui, do desespero, da angústia. Então, a gente convive com as três simultaneamente. E aí vem o segundo texto. Agora, deixamos, né, de lado a nossa é, recapitulação para entrar nesse outro texto. Satã. É um texto anexo também ao volume 2, logo na sequência do texto sobre a morte, né? Está no volume 2 das Cartas dos Mahatmas. E a gente, sobre esse tema, da mesma forma em relação à morte e da mesma forma em relação a Deus, nós temos estereótipos, nós temos ideias concebidas que criam toda uma estrutura, nós temos essa estrutura feita de cimento dentro da gente. Cimento. É muito difícil destruir essas estruturas. Então, esse tema que se relaciona, é um arquétipo que se relaciona com o mal, ele vai ter na imaginação humana uma figura, né? Uma imagem. Então, a gente tem várias imagens aqui. Uma delas é do anjo caído. O anjo que quis ser Deus e foi destruído. Na verdade, do ponto de vista da ciência oculta, a queda representa a chegada na matéria. Não existe anjo caído. Anjo caído é cair na matéria. A queda de Adão e Eva, a queda na matéria. É a entrada do homem na matéria. Mas Satã mesmo vai ter outras ideias na nossa cabeça, né? O bode, sempre relacionado ao bode com chifres, ao escuro, à escuridão. Aqui o bode, lá em cima tem uma cruz invertida, mas no peito não está invertido a estrela. Essa estrela é assim, correta.
com uma ponta para cima, representa o homem. Quando ela é usada invertida, com as duas pontas de baixo para cima, é o símbolo da magia negra. Aqui eles não inverteram. Outra coisa que entra na nossa imaginação é a coisa fantasmagórica, repleta de neblina, de escuridão. Faz parte da nossa imaginação. Ali, mais uma. Então, o que que fala Eliphas e Levi? A gente está repetindo ali. Satã é a hipótese necessária para a não-razão que afirma a si mesma como livre-arbítrio. Porque nós temos, como agentes completamente livres da natureza, nós temos a liberdade de escolher o mal. Agora, é importante dizer que a gente tem livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal, mas nós não temos mais livre-arbítrio para não aceitar as consequências. Porque a lei do karma é isso, causa e efeito, né? É isso que a gente confunde com falta de livre-arbítrio. Aqui um outro arquétipo, né? Do diabo. Satã, agora entramos no texto do Eliphas Levi. Satã é apenas um tipo. Tipo aqui é outra coisa, é arquétipo, tá lá embaixo. Satã é apenas um arquétipo e não um personagem real. Ele é o tipo oposto ao tipo divino, o necessário fracasso dele em nossa imaginação. Então, está dizendo que é o fracasso do divino na nossa imaginação. Ou seja, se o divino é o bem e Satã é o mal, logo o bem fracassou, né, quando se aceita o mal, nesse aspecto. É a sombra revoltosa que torna visível para nós a luz infinita do divino. Está corretíssimo. Se está de acordo com o que os Mahatmas colocam. Ou seja, a sombra do mal nos permite ver com mais clareza o bem. Da mesma forma que a gente consegue identificar o dia, porque existe a noite. Imagina se só existisse dia, nós não saberíamos a diferença. Então, graças aos contrastes, a gente consegue identificar com mais clareza. Então, o mal, ele permite, ele dá visibilidade ao bem. Se Satã fosse um personagem real, haveria dois deuses, e o credo dos maniqueístas seria verdadeiro. Os maniqueístas que admitem, né? Isso aí. Então, dois deuses, porque e esse ele vai trabalhar bem essa ideia da impossibilidade de haver dois deuses e ele vai entrar numa reflexão filosófica. Satã é uma concepção imaginária do absoluto no mal. O absoluto, o mal é uma realidade, mas Satã que o representa torna-se uma concepção imaginária. Uma concepção necessária para a completa afirmação da liberdade da vontade humana, que, com a ajuda deste absoluto imaginário, Satã, parece capaz de contrabalançar até mesmo todo o poder de Deus. É o mais audaz e talvez o mais sublime dos sonhos do orgulho humano. Isso realmente é muito fantástico, né? Então, na nossa imagem, o orgulhoso que está lá, né? Na corda bamba, mas essa corda tá para arrebentar, mas o orgulho dele é que permite isso. Então, a concepção imaginária que é Satã é o mais audaz, talvez o mais sublime dos sonhos do orgulho humano, porque é o homem que escolhe ser mal. Vocês serão como deuses a saber do bem e do mal, diz a serpente alegórica da Bíblia.
Realmente, fazer do mal uma ciência é criar um Deus do mal. E se algum espírito puder resistir eternamente a Deus, já não há mais um, mas dois deuses. Então aqui tem uma óbvia, se Satã, nesse imaginário popular, né, nessa nossa imaginação, se ele resiste a Deus e pode resistir eternamente, então não tem um Deus, mas tem dois deuses. Isso é filosófico, isso é muito profundo. Para resistir ao infinito, é necessário uma força infinita. Deus é o infinito. Se Satã tem essa força infinita, tem essa força de resistir ao infinito, ele também tem uma força infinita. E duas forças infinitas opostas uma à outra devem neutralizar-se mutuamente. Lógico. Se a resistência da parte de Satã é possível, o poder de Deus não existe mais. Deus e o demônio destroem-se mutuamente e o homem permanece sozinho. Ele fica sozinho com os fantasmas dos seus deuses, a esfinge híbrida, o touro de asas, que equilibra em sua mão humana uma espada cujos relâmpagos oscilantes levam a imaginação humana de um erro para outro, e do despotismo da luz para o despotismo da escuridão. Nós temos aqui um asterisco, né? Que vai ser a única colocação de Blavatsky aqui. E o Mahatma vai fazer uma, um comentário só, vai ser os dois únicos comentários do texto. Se o mal é infinito e eterno, porque é contemporâneo da matéria, então essa aqui é uma ligação que ela está fazendo, que foi a ligação que as igrejas ocidentais fizeram. O mal existe porque existe a matéria. O mal está na matéria. E a consequência lógica seria que não há nem Deus e nem demônio, né? Como entidades pessoais. Apenas um princípio, uma lei, não criou um princípio não criado, infinito, imutável e absoluto. Mal ou demônio, quanto mais profundamente ele cai na matéria. Foi a concepção religiosa. Bem ou Deus, assim que essa matéria é purificada e se torna novamente puro e imaculado espírito, ou o absoluto, em sua subjetividade eterna, imutável. Vou ter que acender a luz, gente, esqueci que nessa época do ano já está. Essa época do ano já está escurecendo muito cedo. Vamos lá. Então, essa é a colocação da Blavatsky. Então, como representação, mal ou demônio é quanto mais profundamente cai na matéria, porque a matéria que permite, né, todas essas maravilhas todas dedicadas ao egoísmo, né, que estimula o egoísmo, enquanto que o bem ou Deus se vincula ao espírito. Mas o espírito vai purificar a matéria. E aqui, então, o Mahatma só coloca assim: é verdade. Ponto. Aqui a guerra no céu, né? São aquelas gravuras sobre a guerra nos céus, né? A história da miséria do mundo é apenas o romance da guerra dos deuses. Ó, tudo brigando, tudo com uma espada na mão, anjos e demônios. Uma guerra ainda não terminada, enquanto o mundo cristão ainda adora um Deus no demônio e um demônio em Deus. O antagonismo de poderes, o poder do mal e do poder do bem, é anarquia no dogma. Assim, a igreja que afirma que o demônio existe, o mundo responde com uma lógica assustadora. Então, Deus não existe.
Se o demônio existe com tamanho poder, poder de resistir a Deus, então Deus não existe. E é inútil tentar escapar deste argumento, inventando a supremacia de um Deus que permite a um demônio produzir a condenação dos homens. Tal permissão seria uma monstruosidade e seria equivalente a uma cumplicidade. E o Deus que pode ser cúmplice do demônio não pode ser Deus. Aqui é um argumento matador, né? Um argumento definitivo. O demônio dos dogmas é uma personificação do ateísmo. O demônio da filosofia é o ideal exagerado do livre arbítrio do humano, do homem. E o demônio real ou físico é o magnetismo do mal. E onde está o mal? Na ausência do bem. Qual é a origem dessa ausência do bem? No homem. Então, onde está o mal? O mal está aqui, uma representação lá desse quadro da Idade Média, da Inquisição. Isso se chama tortura, morte por tortura. Isso se chama coisa muito atual, maus tratos dos animais. Isso está no homem, não é a divindade que faz isso. Outra imagem de tortura. Não vamos arrumar uma tortura atual, né? Mas tem muita gente que defende a tortura. Muita gente. E a desigualdade que promove a fome no mundo, que promove o suplício de populações inteiras, isso aqui é o mal. E é o mal do nosso tempo, o mal causado pelo homem. E esse magnetismo desse mal é o que resulta do demônio real, e não do demônio fictício, do demônio arquétipo, né? Evocar o demônio, diz ele, é apenas compreender por um instante essa personalidade imaginária. Isso envolve o exagero, além dos limites, na própria pessoa, da perversidade e da loucura. Isso aqui voltou para Eliphas Levi, tá, gente? Ali foi só aquele trechinho que era da Blavatsky. Então, evocar o demônio é exatamente o exagero dos limites na própria pessoa, da perversidade e da loucura. E tem gente que faz isso. Através dos atos mais criminosos e destituídos de sentido. O resultado desta operação é a morte da alma, através da loucura e frequentemente também a morte do corpo, como se fosse atingido por um raio em uma congestão cerebral. A morte da alma, como vimos, é o quê? Não é suicídio, né? Ou ele chama também de suicídio da alma, que é quando o mal, que essa pessoa optou pelo mal, se de forma praticou sistematicamente por vidas e vidas, aí essa pessoa extinguiu qualquer ligação com o divino. Então, o seu ego pessoal se impõe ao ego espiritual e mata, né? Aí os dois princípios que não são do homem, Atma Budi, a mônada, vai-se embora. O demônio sempre perturba, mas nunca dá nada em retribuição. São João o chama a besta, la bête, em francês, né? Porque sua essência é a loucura humana, la bêtise. Então há uma correlação das palavras, a besta com loucura. Então isso São João no Apocalipse. Então, voltando aqui ao nosso, né? Então o mal não faz parte da criação. É uma criação humana a partir do momento que o homem, sendo o único agente livre da natureza, escolhe não fazer o bem. Então, esse aqui está prejudicado, mas aqui existe um foco que
acaba por mexer, porque este Deus, criador de todas as coisas que existem, não criou o demônio, né? O demônio, ele é um imaginário, um arquétipo que simboliza o mal que pode ser a escolha humana. E esse Deus antropomórfico também está sob júdice aqui, porque Deus, ou a divindade, o absoluto, ele é a lei, ele não entra em todos esses atributos humanos que o antropomorfismo trouxe. E aí, sobre esse antropomorfismo, existe esse paradoxo de Epicuro, ou o problema do mal, em relação ao mal e a esse Deus antropomórfico. Quem foi Epicuro? Epicuro ele viveu entre 341 e 270 a.C. Ele foi um filósofo grego, fundador do epicurismo, uma escola filosófica que pregava a busca da felicidade, eudaimonia, através do prazer moderado, da amizade e da ausência de perturbações, ataraxia. Ataraxia, aliás, não tem acento. Ele defendia que o maior bem era a tranquilidade da alma, alcançada pela superação do medo, especialmente o medo da morte e o medo dos deuses, que eram eram horrível, né, na época dele, e pelo controle dos desejos, porque os desejos é o que move o ego pessoal, né? Então, esse era o Epicuro. E ele, então, ele fez uma reflexão filosófica sobre o problema do mal. Epicuro, então, não era um ateu. Não, mas aqui eu acho que não precisa, porque já colocamos ali, né? Então, vamos aqui direto, eu vou deixar no material só. O paradoxo de Epicuro, baseado no fato de que o Deus antropomórfico, ele tem três atributos humanos, né? Onipotência, não é bem humano, mas, né? Onipotência é o quê? Pode tudo. Benevolência, o bem, gostar de fazer o bem, misericordioso, e essa parte é o mais humano. Onisciência é saber de tudo. Então, ele pode tudo, ele é bom, não importa em que circunstâncias, e ele sabe tudo. Então, Epicuro disse o seguinte: Deus quer prevenir o mal, ele quer, mas não pode? Se ele não pode, ele não é onipotente. Então, quebrou a primeira. Esse Deus antropomórfico, tá? Pode prevenir o mal, mas não quer, então ele não é benevolente. Se pode e se quer, então por que existe o mal? Se não pode, nem quer, então ele não é onisciente, então ele não sabe tudo. Então por que chamá-lo de Deus? Ou seja, se Deus não muda essa questão do mal, se ele deixa correr solto o mal, e ele sabe que existe o mal, então ele não é benevolente ou ele não sabe tudo. Ele pode tudo, mas não sabe tudo. Ou seja, os três atributos, eles não podem coexistir. Um deles vai faltar. Então, essa é a base, com clareza, de que, primeiro, o problema do mal não é um problema divino. O mal é a afirmação do livre-arbítrio do homem. Esse é chamado o paradoxo de Epicuro ou o problema do mal. E aí voltamos aqui para o nosso. Quem escolhe o mal? O ego inferior, o ego pessoal. É ele que é egoísta. É ele que é egoísta. Nós temos que pensar que um dos dois, ou o ego divino espiritual, ou o
ego pessoal inferior, um dos dois vai dominar. E nessa altura do campeonato, a gente tem que cuidar, agora que a gente sabe, do nosso ego divino espiritual. É aqui que a gente pratica o livre-arbítrio para o bem. É exatamente aqui. Quando a gente assume essa questão de que nós temos um ego reencarnante, que se chama ego espiritual, que é o momento em que Mana se junta com Budi, né? E é esse ego aqui que vai nos permitir uma existência voltada para o bem. E, ao mesmo tempo, aquele ego que vai na matéria, que desce na matéria, com toda a força dele, essa é um processo que vai, então, promover a purificação desse movimento do ego pessoal em direção à matéria. Quer dizer, nós já estamos atolados de matéria, né, gente? A gente tem é que sair. Então, o que fazer nessas circunstâncias, né? Com tudo que a gente colocou aqui, né? O que fazer? Parar as ações de Kama-manas. Parar, pensar, observar quando é Kama-manas que está funcionando, que é o nosso ego pessoal inferior. Daqui para frente, vamos lá. Daqui para frente, tudo vai ser diferente, como diz a música do Roberto Carlos. Autoconhecer-se para limpar o lixo passado causado pelo ego pessoal, que tem um lixo. A gente não pode mudar a existência desse lixo, desse karma, mas nós podemos nos conhecer o suficiente para quando vir a pancada, opa, e não cair no medo. Não cair no medo. Incentivar as ações de Budimanas, do ego espiritual, né? Incentivar. E o que é que o Mahatma Kutumi nos traz na carta 15? Ele nos traz um tripé. O conhecimento, não o autoconhecimento, o conhecimento da ciência oculta até onde foi possível eles trazerem para nós. Ele fala assim: só o progresso que você, Sinit, né, pode fazer através desse conhecimento que foi dado de forma muito rudimentar, mas esse progresso vai existir. Então, só esse progresso é capaz de te colocar numa outra situação. Outra parte do tripé, meditação. Meditação, ele coloca de uma forma muito interessante numa outra carta, que não é a 15, ele fala assim: silêncio para quando a alma precisa de informações. A alma não consegue informações se a gente fica no tititi, naquela coisa, naquela confusão o dia inteiro, dia após dia. A gente precisa silenciar. Não que toda meditação seja no silêncio. Há uma meditação de reflexão, até de reflexão sobre o próprio conhecimento, mas em alguns momentos é preciso silenciar e fazer o bem. Aqui o altruísmo é o grande divisor de águas, tá? Porque meditação e conhecimento o Mago Negro também faz, né? E os seguidores dele também. Mas fazer o bem é aquela parte que se liga à prática da fraternidade, que está até no nosso primeiro objetivo, né? Outra coisa de importante, evitar a mediocridade. Muitas vezes a gente confunde um caminhar espiritual com uma coisa que não implica em posicionar-se, né? Então, se a gente alguém espiritual, por exemplo, dando um exemplo, se posiciona a favor da justiça ou contra todas aquelas posições de maldade, né? Tortura, desigualdade, que o contrário de desigualdade está na fraternidade, justamente, e numa luta, como é o Mahatma coloca na carta 30, de sermos reformadores, eu já trouxe aqui, reformadores. Então, a mediocridade não é estar
flutuando em cima do muro. Não é isso, porque a mediocridade é aquele morno. Lembram do morno? E conhecer o segredo da morte é conhecer o segredo da vida. A boca cospe o morno. Cuidar os sentimentos, as emoções, porque elas puxam, parte delas puxa para camamanas, para o ego pessoal. Então é preciso purificá-las, né? Para se tornar, lembrar que nosso sentimento básico é o amor. Lembra dele? As gradações. E dentro dessa ética, dessa moralidade, o Mahatma coloca que a fraternidade é o caminho para se chegar nessa moralidade. Porque senão se torna moralismo. Moralismo é aquelas regras impostas pela religião moral, então não pode cortar o cabelo, a saia tem que ser abaixo do joelho, ou seja, um monte de regras moralistas e não relativas à moralidade. A moralidade é uma prática de uma ética viva, de uma ética humana, de uma ética fraterna. É uma prática viva e não o moralismo. E a compreensão também faz parte dessa moralidade. Então, que tem alguma coisa, eu acho que na carta 15 é um bom legal de vocês irem lá dando uma olhadinha, né? E aí lá o Mahatma coloca lá nesse apêndice, no volume 2 depois, onde ele fala quais os diferentes tipos de conhecimento. O Sinnett pergunta, ele reproduz aqui o Sinnett e o Hume. Aí ele diz assim, existe conhecimento real, de Gil, e o real, de Gilme. De Gil, o real, se torna forra-te. Forra-te é a luz do Logos. Então, é forra-te em atividade, o agente ativo da vontade, porque nós precisamos usar a vontade para estudar, para destrinchar o conhecimento real, a mente ativa. E forra-te, nesse nosso mundo, também é eletricidade. Então, o real de Gil se torna forra-te. Aí a segunda pergunta, qual é a diferença entre os dois tipos de conhecimento? O conhecimento real lida com verdades eternas e causas primárias. O irreal apenas com efeitos ilusórios. De Guiú, o real, permanece independente da crença ou descrença do homem. De Guiumi, requer fé, depende da autoridade. Você está ligado às religiões, né? Precisa da autoridade. Quem possui o conhecimento real? Só os liás. Liás eles usam para os espíritos, né? Os grandes espíritos, ou adeptos. Só eles possuem o real, conhecimento real, já que sua mente está em rapport com a mente universal. Rapport é uma palavra francesa que significa seguimento, seguir, né? De seguimento no sentido de seguir. Então, eles colocam a mente em harmonia com a mente universal. Então, aí eles podem acessar as verdades eternas. Quanto a nós estamos lidando com uma desconstrução e uma construção sobre a desconstrução. E não é fácil. Não é fácil. Por isso, eles nos deram o que eles chamam de rudimentos do conhecimento. Então, esses rudimentos a gente vai agora trazer para a mente. A nossa mente está torta. É aquele vaso, né, que é de argila, que está molhado, aí a gente faz qualquer coisa e fica aquele trem torto e seco. Então, essa noção, essas concepções de bem e do mal associados a Deus e a demônio é uma das desconstruções. Leva tempo? Leva. Essa concepção de que o nosso ego interior, os dois egos são os responsáveis pelo bem e o mal,
Leva tempo? Leva. Mas em algum momento a gente precisa dar o primeiro passo, né? Então a gente tem aqui essa frase do Mahatma na carta 11: como o homem nasce com livre-arbítrio e dotado de razão, de raciocínio, da qual brotam todas as suas noções de bem e mal, ele não representa per se nenhum ideal moral definido. Por isso a gente vê criancinhas pequenas, uma negra e uma branca, correndo para se abraçar, porque o racismo foi implantado naquela criança. Da mesma forma que em nós uma série, todos esses conceitos, essas concepções foram implantadas. Então a gente também precisa desconstruir para construir, né? E a ideia central é que o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, ela é fundamental para que haja um conceito de bem e do mal. Só que é um bem e mal que são retratadas em formas antropomórficas. Essas formas a gente precisa desconstruir. Demora? Demora, demora. Bom, gente, então nós encerramos hoje e já anunciamos para a próxima quarta-feira um seminário chamado O Espiritismo segundo os Mahatmas. Nas quartas, nesse horário das 16h30, ali está o YouTube também. Vamos ver se o nosso YouTube consegue se aguentar, né? Até lá. Muito bem, gente. Temos alguns minutinhos. O Graça, Oi. eu acho esse tema tão importante, a Uhum. questão do bem e do mal, tanto assim que, para você ter uma ideia, todo curso de psicologia, quando a gente aborda filosofia, essa questão é a epistemologia do curso todinho, não Ah, somente da graduação, como da pós-graduação, do mestrado. Por quê? Por causa da culpa. O psicólogo trabalha diretamente com a questão do alívio da dor da culpa, não é? Da catarse, de você, onde foi que eu errei, e daí um anelo com o mal. Então, é uma coisa assim que eu vejo que é um estudo, porque você tem que fazer uma desconstrução daqueles sim. valores, e eles Exa- ficaram arraigados no inconsciente por Exato. conta, eu vou te dizer até a nível mais profundo, quem conhece, estuda o inconsciente, parece que isso é do DNA, vai passando de forma tão entranhada de geração para geração, que ainda que a nossa geração tenha tido pais, avós de mente mais aberta, é um conceito intrínseco, parece que está assim no gen, É. sabe? Eu, E porque você vê nas escolas a questão do bem e do mal, do castigo, do professor colocando a criança no cantinho para pensar, para refletir aquilo que ela fez, e a escola baseada também no bem e no mal, no certo e no errado, não é? No 10 e no zero. É, enfim, está enraizado na cultura. Por isso eu vejo que dá. Hoje a gente não esgota, a gente começa a estudar um tema que vale aí um estudo, não sei nem de quantas lives, porque é uma questão muito séria, muito importante. Eu, antes de pedagogia, de psicologia, eu fiz psicologia, fiz pedagogia, eu me formei em pedagogia. A educação todinha está baseada no erro, no acerto, no erro, no bem, no mal. Quer dizer, está entranhado na nossa cultura. E na filosofia, da mesma forma. Você pega aqueles filósofos, o Kierkegaard,
Você pega Sócrates, Platão, Schopenhauer, que falou muito com pessimismo da questão do sofrimento, todos vão abordar a questão do bem e do mal, do pecado, da culpa, da absolvição de Deus, não é? É Então, eu acho que porque você atingiu o ponto cerne, sabe? Que abre especulações para muitas outras lives. Aí você vai falar, não vem não, TT. não vem não. Eu até já sei, tá vendo? Já li o seu inconsciente. Lá vem a TT Lá vem tentando ela. me persuadir. Não vem não, não tenho agenda. Mas não é um tema muito interessante de a gente abordar, de Bem discutir. interessante. Porque essa questão, ela consumiu estudos, Uhum, consumiu filósofos, religiosos de todos os tempos, e nenhum deles tinha teosofia para clarear. sim. Olha, nenhum deles. A única saída, né, que as pessoas tinham era realmente uma reflexão filosófica sem embasamento, além do que a própria filosofia até então podia dar, né? E aí vem a teosofia e diz assim: olha, você está nesse problema de culpa porque você está não condicionado pela ideia do bem e do mal, não é a concepção de bem e mal, porque o bem existe e o mal existe. Uhum. Mas você está condicionado por um Deus que vai te castigar, que vai te punir. E quem é que vai dizer em nome de Deus o tanto que você vai ser punido? O padre. Meu Deus do céu. Que Deus mesmo não vem aqui para dizer, ó, Graça. O negócio é o seguinte, você pisou na bola mesmo, entendeu? O trem tá feio pro seu lado. Deus mesmo não vem. Agora o padre vem. O O pastor padre da vem e vai igreja dizer, também tu vai pro vem. inferno. O Às vezes Papa. não é o padre. Eu tenho uma tia que vai fazer 100 anos, né? Agora no mês de julho. Ah, ela cansou de me dizer, olhar para mim e dizer assim, pena que tu não vai te salvar. Cansou de dizer. Ela é uma representante do catolicismo, uma representante. Ali ela estava convicta, ela estava tentando me ajudar. Ela não estava me amaldiçoando, não. Ela dizia aquilo com a esperança de que eu dissesse, ai mesmo, tia, deixa eu mudar, deixa eu fazer alguma coisa para mudar, né? Dá um jeito nisso. Então não é Deus que manda para o quinto dos infernos, eterno, mas o padre, os tais sacerdotes, né? Padres e pastores e vários outros. Isso não é comum nas religiões orientais, tá, gente? É uma Uhum, outra coisa nas uhum. religiões orientais, embora esteja muito hoje, está muito complicado hoje. E tudo tá, né? Agora, vem a teosofia também e diz, meu bem, olha só, não sinta culpa, mas seja responsável. Ah, epa. Peraí, como é que é? Você tem a responsável. Sabe por quê? Porque o karma que você cometeu, você vai pagar. Ah, eu não. Epa, que papo é esse de vou pagar? Vou correndo para a religião porque basta aceitar Jesus e eu tô salva. Não dá trabalho. Então tem um monte de concepções envolvidas nessa questão das religiões assumirem a paternidade do bem e do mal. Tem várias coisas que a gente precisa desconstruir. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu estou aqui pensando, se o pessoal da loja concordar, para o ano que vem, esse ano nós não temos agenda, da gente pensar numa série de estudos, até com pessoas diferentes, para tratar dessa questão do bem e do mal, por várias óticas, por vários filósofos, já que a teosofia, sobretudo, a partir do primeiro objetivo, que é a fraternidade, faz o estudo comparado às filosofias, ciências e religiões.
Então, você pega pelos filósofos da antiguidade clássica, Sócrates, Platão, qual que é a ideia que eles tinham do bem e do mal, da gente fazer um estudo a respeito disso. É muito rico. Tanto Platão era o iniciado, gente, os outros não. Agora, o ideal é fazer um estudo que coteje com o que o claro. Mahatma trouxe, porque ele Uhum. trouxe uma visão, assim, matadora. Ele trouxe, assim, algo que fecha, que permite ao ateu dizer: nossa, mas eu não preciso ser ateu. Né? Aquela pessoa que raciocinava e que percebia isso, qual era a saída dela? Se ateu. Ou se aceitava essa noção de Deus antropomórfico, ou você ia para o quinto dos infernos eterno. Qual era a tua saída? Ser ateu. Então, essas noções trazidas pelo Mahatma. Então, olha assim, se eu posso dar uma sugestão bem bacana, é um estudo profundo da Carta 88. Ai, Profundo, gata. do Carta Viu, 88, gata? Você tá? escutou o que que você falou? Escutei. É um Hum, estudo da loja da Carta 88. Viu, E que Graça? pode ser feito, inclusive, assim, né? Lendo a Uhum. carta e debatendo, lendo, vocês mesmos, lendo, debatendo vagarosamente. Não sei se vocês fazem estudo online, fazem estudo online, né? A gente Da faz loja, só presencial. da loja, com os É, presencial. simpatizantes mesmo. É, a gente vai pensar nisso. Vou conversar depois com o É pessoal da botar minha. a própria Uhum. carta e vai seguindo, vai estudando, vai seguindo, vai estudando ponto a ponto, né? O Bruno Carlucci, ele também tem um estudo ponto a ponto da Carta 88. Não conheço o Bruno Carlucci. Quem? Ele é budista, né? Ele é budista. Ele é da loja Brasília, da loja Brasília. Eu Entendeu? já ouvi falar, mas É, eu nem liguei que ele era da Brasília. ele é Deixa da eu saber, Brasília. deixa eu saber, Ju, Elisa, esse pessoal que está aí conosco, gostaria de ouvi-los a respeito da questão do bem e do mal. Vocês precisam se encorajar, né? E falar um pouquinho. Isso. Luiz Henrique, né? O Selmo chegou para depois, então vamos deixá-lo para depois, tá, Eu Selmo? admito Vamos- que, se der para participar, a noção de bem e do mal, a que eu mais gostei vem do autor que não está incluído naqueles que a Graça Mello estudou para poder apresentar. Tá. E nesse autor ele informa que mal é tudo aquilo que representa o que não é útil na fase atual em que eu vivo. Ele pode ter sido útil numa fase anterior, mas quando eu passo por uma fase posterior e trago comigo aqueles desejos, vontades ou procedimentos que não são mais úteis, ele passa a ser mal. Então, eu gostei dessa definição porque ele mostra que a cada momento eu tenho que avaliar onde eu estou, aquilo que me ajuda a buscar a união e aquilo que me atrasa. E aquilo que me atrasa hoje é o mal. Mas houve um tempo, houve uma fase que isso me ajudava. A questão dos desejos é bem clara. Houve um tempo que o desejo era o que nos movia. Quando a gente saía da inércia, era o desejo. Mas a partir do momento que a gente toma conhecimento deles, é a vontade que domina. A gente não pode mais ser dominado pelos desejos. Então, aquilo que já foi bom, hoje é mal. Então, eu gosto dessa definição porque ela é prática, ela é do dia a dia. Mas eu agradeço a definição que foi trazida, agradeço as noções de Elifas Levi. Levi. A gente está com o livro aqui, a gente localizou e marcou onde estão os excertos. Muito obrigado, E agradeço. vamos começar a estudar essas cartas? Nossa, vai ser muito bom. Eu anotei aqui todas as cartas mencionadas durante as 11 palestras. Então, cada vez que mencionou a 5, a 15, a 88, eu fui anotando. Então, quando a gente for ler, a gente vai ler com mais atenção cada uma delas. Essa definição é legal do ponto de vista, né, de que os desejos realmente são o capitão que nos empurra para a matéria, né, lá do ego pessoal. Ele vai puxando. Mas uma também,
uma coisa importante sempre da gente ter em mente é que e isso é difícil, gente, é a parte pior da história, que é o quê? Que a gente precisa fazer algo bom. A gente precisa dar munição para o ego espiritual. Então, a gente precisa de algo que quebre essa insensibilidade que nos caracteriza a todos dessa época, né? Porque a época é uma época que matou um pouco a nossa sensibilidade. É uma época que deu muita, muita força para o sucesso, para a busca profissional, para os bens, né? Para aquisições. E a gente vê que isso são lições. Por exemplo, meu filho, quando ele fazia direito, ele estava na faculdade, ele tinha um carrinho vagabundo, né? Lógico, né? Ninguém vai dar para adolescente, né, um pouco mais de adolescente, vai dar carro bom, né? Ele tinha só um carro, era um Uno na época, né? Aquele Uno daquele modelo antigo. Tá bonitinho, né? Mas era aquele Uno. E aí tinha um professor na faculdade que eles conversavam muito, muito fora da aula, durante a aula, ele conversava muito. Um dia ele se encontra com esse professor no estacionamento. Ele saindo no Uno dele e o professor saindo no carrão dele. E aí ele percebeu na hora de cruzar dentro do estacionamento que o professor olhou assim o carro dele, né? Passou os olhos. Daquele dia em diante, ele nunca mais falou com meu filho. O que que significa? Qual é o recado que ele deu? Tenha posses, meu filho, tenha posses. Porque se você não tiver posses, se você não tiver, você não está na minha altura, à minha altura. Esse é o recado. Tenha, não seja, né? Então, aí você vê que isso faz parte da formação dele. Ele já saiu dali e disse, mãe, vamos trocar do meu carro? Eu, por quê? Não, não, não. Aí depois é que eu fui saber dessa história. Então, você vê como é que são as coisas. Então, nós precisamos fazer de algo bom, algo que seja importante para o ego espiritual. Vamos escolher. Abrigo de animais? Vá. Ter um animal, cuidar de órfãos. Pense em alguma coisa que realmente possa ser algo que seja colocado para o ego espiritual, para a formação. Hoje, a partir de hoje, eu vou formar meu ego espiritual. Vou cuidar da formação dele. O Pense Graça, em alguma coisa. Pense em alguma coisa. eu toda semana eu posto no grupo da loja de simpatizantes, descubra o chamado do teu coração, que é o teu Dharma, porque é nesse chamado que está a seu caminho da evolução espiritual. E o chamado do coração é sempre uma missão a que você vem se colocar, seja ela qual for, né? Em direção à evolução. Eu gostaria de ouvir, gente, vocês um pouquinho. Nós temos ainda uns 15 minutinhos. 15, mas eles têm que descansar um pouquinho. Não, por enquanto eles vão falar um pouquinho, depois eles descansam. Mas se vocês quiserem mandar questões, eu respondo pessoalmente, tá? Ou trago aqui num outro momento, sem problemas, porque é difícil, às vezes, a gente assimilar e criar uma pergunta, entende? Então, levando em conta isso, eu acho que pode ficar para um outro momento, sim, tá? Graça, quando eu fui para o Oriente, quando eu fui estudar, eu fiz uma pós-graduação na Ásia. O que mais me chamou a atenção quando lá eu cheguei foram os paradigmas, esses que nós falávamos. Tanto é que a Blavatsky trouxe a teosofia para o Ocidente, porque no Oriente os paradigmas são completamente diferentes. Diferentes. Isso. Então, eu convivi na equipe do Dalai Lama, eu convivi com eles lá dentro de um monastério, em Dharamsala, e eles diziam o seguinte:
É, não importa acreditarmos num Deus, nós temos que praticarmos o bem incondicionalmente. Para eles, ser ateu, não ser ateu, primeiro que o o budista não especula a existência de Deus. Para eles, o importante é você ser compassivo, solidário, generoso, amável e sempre focar na caridade, na misericórdia, na ajuda ao próximo, né? Então eu fiquei assim muito impressionada com a maneira com que eles procedem com você. Claro, eu fiquei numa comunidade privilegiada, porque eu fiquei numa comunidade budista, onde tinham lamas budistas, não era uma comunidade comum. E eu entendi ali que os paradigmas nossos são muito diferentes. Eles têm um espírito muito mais leve, mais generoso, mais entregue do que o nosso, sabe? Eles são mais livres de culpa, eu diria. Mas nós somos ocidentais, né? É. O Mahatma coloca numa carta que o ocidental ele tem vícios mentais Uhum. herdados e adquiridos, Sim. de tal forma que a ciência oculta só pode ser acessada por um ocidental em uma pequena medida. Então, Uhum. haja, haja, luta. Oi, Gente, eu gente, a vou. Graça fez uma observação que eu achei interessante. Coloquem no chat, ou se quiserem mandar para mim algumas perguntas, a Graça pode descortinar esses véus na próxima. Porque hoje está fechando um ciclo, mas vai se abrir outro, como tudo na vida. Fecha-se um ciclo, abre-se outro. Na próxima semana, na próxima quarta-feira. Porque esse tema, ele não se esgota fácil. Porque nossa mente ocidental está enraizada sobre ela, sobre esse paradigma do bem e do É, mal. exato, exato. E lembrar, lógico, que essa questão se relaciona aqui dentro do nosso estudo aos segredos da vida, porque depois da morte existirão, no mundo da subjetividade, o mundo dos efeitos. Então, o que é que eu quero colher do lado de lá? Quem quer colher margaridas tem que plantar margaridas, né, Tete? Ó, com certeza. Vamos plantar rosas. Gente, vou-me embora para deixar vocês descansarem, né? Como não deu certo o lançamento no YouTube, que o Felipe pediu para lançar também a parte do Ricardo, mas. Ah, peraí, deixa eu ver, acho que tem. Ah, não, mas são só. O agradecimento dos céus. Ah, tá. Atma Buddhimana, deixar. Selmo, aqui tem uma questão interessante. Bom, ele falou aqui: aceita Jesus, estão salvos. Claro, se esse aceitar Jesus for, na verdade, um renascimento, mas renascimento só se dá depois de muito suor. A gente precisa optar, né? Isso, exatamente, mas tá certo. Aí ele colocou assim: deixar Atma Budimanas fluir em nós. Opa, aqui ele me deu uma dica preciosa que eu acho que é bom trabalhar com essa ideia. Tem pessoas que interpretam, que eu acho que não há nada de errado de interpretar que você tem um Deus dentro de si. É lógico, nós temos Atma, gente. Nós somos os felizes possuidores do Deus acima de nós e não dentro de nós, que é Atman. Nós estamos até dando uns casos lá, que eu até vou trazer para vocês aqui lá na parte do Espiritismo. Atman. Mas esse acesso à Atman só vai acontecer se existir um ego espiritual desenvolvido. Tá? Então, aproveitando aqui esse verbo que o Selmo usou, fluir, né? Eu diria, Selmo,
que é assim um trabalho árduo de manas para se juntar a Budi e fazer efetivamente estabelecer um ego espiritual. Porque aí, quanto mais bacaninha tá esse ego, quanto mais forte tá esse ego, mais a luz de Atma acontece. É aí é que tá o X, né? Que a gente já viu isso, né? Que o destino final lá é pegar, né? Lá no quando for adepto, né? É pegar cama, manas, os dois, hein? Ficarão fundidos em Budi. Até mesmo o ego pessoal será fundido em Budi. Imagina o grau de purificação desse cama, manas, hein? Pensa, né? Então, eu substituiria esse fluir por esforçar. O esforço de manas em se juntarem e fazer esse eco. Gente, até a próximo sábado com o nosso novo Não seminário. é E sábado, aqui eu não. deixo vocês. Não é sábado, não. Quarta-feira, Graça. Quarta, eu falei sábado? Tô Falou louca. sábado. O seu inconsciente te traiu. Me traiu bem traidinho mesmo. Gente, boa noite para vocês. Até quarta, então, tá? Tá Tchau. ok. Olha, vamos fazer o seguinte: a Graça está se despedindo. A gente vai dar um descanso, uma pausa para encontrar com o Ricardo daqui a pouquinho. Ok? Tchau!